Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Fabiano e a gente vai ver aqui uma demonstração de como a gente faz o alinhamento de sequências usando a transformada de Burroughs-Wheeler, tá? Então eu vou começar essa demonstração utilizando uma palavra genérica que é a abracadabra e depois na sequência de vídeos para frente a gente vai fazer com uma sequência genômica mais fácil, né? Mas entenda que esse abracadabra aqui é o nosso genoma de referência, tá? A gente começa marcando ele, de acordo com o método, utilizando uma marcação no final da palavra, tá certo? Que foi esse, esse dólar aqui, esse sinal de cifrão, tá? Deixa eu só colocar aqui, beleza. Então esse cifrão aqui. Eu marquei aqui com zero que isso daqui vai ser a nossa primeira linha de uma matriz, que vai ser uma matriz que vai rotacionar essas letras aqui. Essa rotação vai funcionar como? Eu vou pegar esse A que está aqui e jogar para o final, tá certo? E as outras palavras, as outras letras, desculpe, ela vai ser deslocada para a esquerda, dessa forma aqui, ó. Então olha só, o A veio parar aqui e o resto foi deslocado para frente. Então o B veio para cá, para a primeira posição, o R na segunda, o A na terceira, o C na quarta e assim por diante, tá? E a gente vai fazer isso até que esse cifrão chegue na primeira posição. Então nesse caso aqui o B veio para cá e o R foi para frente, o A também, o C para frente, o A também e assim por diante, tá? Olha aqui, o R foi para cá, o A foi para frente, o C foi para frente, o A também e assim por diante. Tá? Agora então, o que vai acontecer? O A que vem para o final. Olha lá, o A para o final, o C foi para frente, o A também, o D e assim por diante. Mais uma demonstração, o C veio para trás e o A veio para frente, o D veio para frente, o A para frente, o D veio para frente e assim por diante. Tá certo? E a matriz final vai ficar dessa forma aqui. Tá? Então aqui a gente rotacionou a sequência, tá? E isso aqui tudo é a nossa matriz de rotação. Então, para o primeiro passo da transformada aqui, a gente vai chamar essa entrada aqui de T, tá? Então está aqui de acordo com a nossa representação. Vamos para frente. A próxima etapa do método é classificar de uma maneira léxica essa matriz aqui. O que é uma classificação léxica? Eu vou pegar a mesma classificação do dicionário, com o detalhe que o cifrão ele vai preceder qualquer caractere. Então é por isso que ele vai ser a primeira linha dessa matriz. Essa aqui nós vamos formar a matriz de Burroughs-Wheeler, tá? Chamada de matriz BW. Muito bem. Tirando essa linha aqui, qual que é a próxima letra que tem na primeira coluna aqui? Bom, é a letra A, né? Então, em termos de ordem alfabética, o A ganha aqui de qualquer uma. Bom, a gente já falou ainda agora que o dólar, que o cifrão aqui, ele precede qualquer caractere. Então aqui ó, já temos uma dica que essa linha 10 aqui vai ser a próxima linha da matriz. Então tá lá. Certo? Então essas duas linhas aqui já foram. Vamos analisar a próxima. Então a gente ainda tem a letra A aqui, tá vendo? Só que aí a gente, como a letra A está empatando, nós vamos pegar agora a próximo caractere. Ó, a gente tem o B aqui, o C, quer dizer, esse B aqui precede essa linha. Aqui temos ó, um empate. Esse A com B aqui é o mesmo que esse A com B. Só que nesse caso aqui a gente já está percebendo que a gente tem o A, o B, R e o A. Ó, o A, B, R e o A. Só que aqui agora nós temos o dólar. Esse cara precede, então é por isso que ele vai ser a próxima linha. Tá certo? Bom, então esse A já foi, esse A já foi. O próximo A é esse cara aqui, tá certo? Dessa linha. Só sobrou esse A aqui e esse A aqui, né? Da linha 3 e da linha 5. Então a gente tem o C e o D. Então é claro que quem que vai para a próxima posição
é o da linha 3, tá certo? E logo depois vai ser o da linha 5. Acabaram-se os As, agora a gente tem que ver a próxima letra, o B. Ó, percebe que o B, o R e o A aqui, ó, eles empatam até a terceira letra. Então, como o dólar, o cifrão, tá aqui, a gente vai colocar ele na próxima linha, certo? E vai fazer isso para todas as outras linhas da matriz, chegando nessa condição aqui. Essa matriz aqui é o que a gente chama de matriz de Burroughs-Wheeler, tá? Então, como a gente pode perceber, essa 11ª linha aqui, ela foi para cá. Então, a gente vai poder depois colocar esses índices aqui na frente de cada uma delas. Então, a transformada de Burroughs-Wheeler, ela é composta por essa última coluna aqui, ó, tá certo? Então, num caso de compressão de dados, a gente vai sair dessa string e nós vamos chegar nessa daqui, que é isso que vai ser transformado, tá bom? Que mais? Aqui, então, nossa última coluna aqui é a nossa transformada de Burroughs-Wheeler, beleza? Como eu estava falando para vocês ainda agora, esse número 11 que está aqui, ele corresponde à 11ª linha. O número 10 corresponde à 10ª linha, o 7º aqui e assim por diante, tá? Percebe que esse 0 aqui, ó, significa que é a primeira linha. A gente sempre vai iniciar com 0. Existe uma propriedade importante aqui, que é chamada de last first, que significa que quando você tem um caractere aqui, uma letra aqui, ela corresponde a mesma posição na primeira coluna, tá certo? Então aqui, ó, esse dólar aqui, na verdade ele vai estar para cá, certo? Partindo desse dólar aqui, desse cifrão aqui, a gente consegue pegar essa matriz aqui, essa sequência aqui e reverter para a sequência inicial, tá certo? Utilizando essa propriedade da matriz de Burroughs-Wheeler chamada last first, ou LF, tá? Na verdade, se você perceber bem, essa coluna que está aqui nada mais é do que a primeira coluna. Aliás, a primeira coluna nada mais é do que a última coluna, só que classificada, tá certo? Numa ordem alfabética aqui, beleza? Bom, para a parte de alinhamento, a gente vai utilizar na primeira condição aqui o match exato, tá certo? Então a gente vai procurar um padrão. Nós vamos procurar a sequência CADA dentro da matriz. Veja bem, a matriz é apenas uma forma uma forma visual para nos ajudar a entender o algoritmo, tá? Desculpe. Mas se a gente fosse o computador aqui, a gente só teria condição de ver essa coluna, tá certo? As outras colunas aqui a gente não vê computacionalmente. A gente sabe que a palavra, que a sequência CADA está aqui, ó, tá legal? Só que isso visualmente o computador não vê isso. Então a gente tem que utilizar a propriedade LF para procurar esse padrão, fazer esse alinhamento dentro do nosso genoma aqui de referência, tá certo? Bom, acontece que para isso existe um método chamado backward transverse, que é você fazer a procura da maneira de trás para frente. Então, o primeiro caractere que nós vamos procurar aqui é a letra A, tá certo? Onde que a gente encontra a letra A aqui? A gente encontra nessas posições, tá certo? Utilizando a propriedade do last first, a gente sabe que para cada um desses A's aqui, ó, esse A corresponde a esse A, que é o primeiro, né? Ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5.
Então, o primeiro aqui corresponde ao primeiro, o segundo corresponde ao segundo, o terceiro ao terceiro, o quarto ao quarto, o quinto ao quinto. Tá certo? Então, o A, esse primeiro caractere aqui, essa primeira letra, a gente já conseguiu encontrar. Tá legal? Bom, qual que é a próxima letra? A próxima letra é o D. Então, a gente vai olhar aqui nessa última coluna. Bom, a gente tem uma facilidade aqui que não tem muitas ocorrências do D. A gente só tem essa ocorrência aqui. Então, quem está aqui, ela vai o que está aqui na última coluna, ele vai preceder o que está na primeira coluna. Então, olha só, esse D que está aqui, ele está correspondendo a quem? Ao segundo A da, da, é, da, da matriz, né? Confundi o nome aqui, tá certo? Então, a gente vai encontrar o D também, tá certo? E nós temos aqui, então, o D na primeira coluna está aqui. Então, você percebe que ele já tem o A na sequência. Beleza? Então, ó, a gente veio aqui, achamos o D. Aonde que está o D na primeira coluna? Está aqui. Tá certo? Então, o A está na sequência aqui. Beleza. Por enquanto, tá dando certo de fazer o alinhamento. Bom, próxima letra é a letra A. Então, como a gente já sabe, a gente tem aqui, aqui, aqui e aqui. Tá certo? Bom, olhando para cá, olhando para cá, a gente tem essa sequência aqui de 5 As. Bom, qual que desses 5 As aqui... deixa eu voltar aqui no slide anterior. Então, você percebe o seguinte, ó. Qual que é o A aqui que ele vai corresponder vai preceder o D? Tá aqui, ó. É o nosso 1, 2, 3, 4, quinto A. Tá certo? Então, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, a gente percebe que o quinto A aqui, pela propriedade last first, ele tem o A, o D e o A aqui, né? Lembrando que isso aqui a gente já tinha descoberto antes, tá certo? O algoritmo vai guardando essas passagens aqui. Então, já temos o ADA pronto. Agora faltou só o C. Onde que está o C? A gente procura na última coluna aqui e vamos procurar na primeira coluna onde que ele está, tá certo? Olha ele aqui, tá joia? Então você percebe que aqui ele vai formar a nossa sequência e alinhar com a sequência inicial, que era o abracadabra. Quer dizer, ele encontrou esse match aqui, ele encontrou, tá certo? Então é por isso que ele é chamado de match exato. Só que temos um problema: em qual posição que ele vai ficar, certo? A gente tem que usar um conceito aqui chamado array de sufixos, tá certo? O que é esse array de sufixos? Ele guarda a posição inicial de cada sufixo que começa uma linha. Então, o que é isso? Bom, olha só, eu coloquei aqui a palavra original, abracadabra, nossa sequência, nosso genoma inicial, tá certo? Com o dólar no final, beleza? Bom, o nosso sufixo aqui é tudo que precede o cifrão. Então, no caso aqui, como essa posição aqui já tem o cifrão, ele vai ficar na posição número 11. Bom, nós vamos olhar aqui, ó, o próximo. Você tem o A e o dólar, cifrão, né? Então, a gente tem o A e o dólar. Começa na posição 10, por isso que eu marquei lá. Agora só, a gente tem aqui A, B, R, A, cifrão. Então, a gente tem A, B, R, A, cifrão. Onde que ele começa? Na posição 7. Tá? Bom, e aqui, ó, abracadabra. Em qual posição ele começa? Começa na posição 0. Tá certo? Isso aqui é fácil. E agora aqui, ó, acadabra e o cifrão. Então, a gente tem aqui, ó, acadabra, né? Acadabra. Ele começou na posição 3. Tá lá. Vamos fazer mais dois aqui, ó. Adabra, cifrão. Então, a gente tem aqui adabra, cifrão e tem 5 aqui. Tá certo? Mais um para terminar um exemplo. A gente tem o BRA, cifrão. BRA, cifrão, na posição 8. Tá lá. E assim por diante.
posição 1, posição 4, posição 6, posição 9, posição 2. Então, pessoal, esta coluna aqui será o nosso array de sufixos. Bom, para a gente descobrir qual é a posição que o CADA, né, o CADA que a gente estava procurando, a gente tem que procurar no array de sufixos. Onde que começa a letra C? A gente já sabe que existe. Onde começa a letra C aqui? Em qual posição? Na posição 4. Tá certo? Então a nossa cadeia que a gente está querendo encontrar, ele vai começar na posição 4. Tá certo? Se a gente voltar aqui para a gente poder fazer um teste aqui, a gente percebe, ó, A, B, R, A, C está na posição 4. Tá legal? Então a gente descobriu que esse padrão existe e em qual posição que ele está. Beleza? Fico por aqui. Até o próximo vídeo, que nós vamos falar do match inexato, e no outro a gente vai fazer usando uma sequência com genoma, tá bom? Até mais.